Oi, eu sou o PKB e o vídeo de hoje é sobre como ser eterno. E não me leve a mal, eu há muito tempo queria fazer um vídeo como esse, porque um dos meus maiores sonhos é ser o homem eterno. Veja, na história existem dois tipos de homens. O primeiro é o homem de seu tempo. Os homens de seu tempo são passageiros. Júlio César é o homem de seu tempo. Alexandre o Grande, Napoleão, o Pidiri, são todos homens de seu tempo. Homens de suas épocas. Porque vive pra sua época. Acha que as coisas da sua época é que estão corretas. E nunca vai contra o que o mundo acha que é certo. Pra ser sério, eu não tenho nenhum dado pra provar isso, mas eu tenho uma leve sensação de que 99% dos homens são homens de seu tempo. E tem medo de serem homens eternos. O homem de seu tempo é feminino. Porque os tempos mandam ele ser feminino. Ele é tolerante. Porque os tempos mandam ele ser tolerante. O homem de seu tempo vive apenas no seu tempo. Se nascessem em 44 na Alemanha, seriam nazistas. Se nascessem na França em 89, seriam revolucionários. Se nascessem nos Estados Unidos em 1800, eles teriam escravos. O homem da sua época nunca é contra o mundo. Para ele, o mundo sempre tem razão. Você não vai ser cancelado, você não vai ser perseguido. O homem de seu tempo é um escravo da sua época, um prisioneiro das ideias que o cercam. E quem luta contra o mundo, quem luta contra a corrente, é louco, é maluco, é um monstro. Nossa, que pensamento mais retrógrado, que pensamento antiquado, dizem eles. Pois digo mais, o pensamento do homem que luta contra o mundo é mais que retrógrado, é mais que antiquado. Eles são eternos. Eles não mudam. Não por serem arrogantes demais para mudarem, mas por serem verdadeiros e a verdade não muda. Os homens de seu tempo são aqueles que se agarram a cada sopro de mudança. O homem eterno é aquele que se agarra à verdade imutável. Mesmo quando o mundo ao seu redor muda constantemente, o homem de seu tempo pensa nos homens, o homem eterno pensa em Deus. O homem de seu tempo não é quente nem frio, ele é morno. Pergunte a um homem do seu tempo se ele acha que vai pro inferno. Sim, uma pergunta simples. Pergunte se acha que vai pro inferno. A resposta dele é sempre a mesma. Não, pra que eu iria? Eu não faço nada de errado. Exatamente. Não é nem porque você não faz nada de errado, é porque você não faz nada. Eu não roubei, eu não matei, tá bom, mas isso é uma obrigação você não fazer esse tipo de coisa. Mas o que é que você faz propriamente? O homem de seu tempo condena se você for uma pessoa muito ruim, se você é um estuprador, um assassino. Mas se você for bom demais, eles te crucificam, como fizeram com Jesus, entende? É como se o homem de seu tempo, o mundo, ordenasse que as pessoas agissem somente para serem medianas. Seja bonzinho, mas não seja tanto assim. Mas também não seja mal, seja mediano. O mundo obriga que o homem viva numa mediocridade. E se ele tentar quebrar essa mediocridade, fazer algo a mais, como por exemplo, ser um cristão normal, ou seja, fazer penitências às sextas, ou ir à missa aos domingos, ou fazer orações diárias, ele acha que isso é um absurdo. Nossa, pra que ler a Bíblia todo dia, né? Pra que fazer isso? Que extremismo é esse? Pra que tudo isso? Não, isso é muito extremo. Ou seja, se você se aproxima ao menos que um pouco de ser o homem eterno, o mundo logo te censura por ser extremista, por ser exagerado demais, por não precisar dessas coisas. O homem eterno é sempre tido como exagerado, extremista, tolice, mas uma tolice monumental. Eles dizem que o meu discurso é extremista. O que é uma bobagem. Extremista não é eu, não é você. Extremistas são os santos. Santa Luzia morreu com os olhos arrancados. Santa Ágida teve os seios arrancados por alicates. São Maximiano morreu no campo de concentração na Polônia porque ele quis trocar a vida dele pra salvar de um pai de família. São Bartolomeu, um dos 12 apóstolos, foi esfolado vivo. Meu amigo, você sabe o que é isso? Arrancar a pele do seu corpo enquanto você ainda está vivo? Eu não sou extremista, os santos são extremistas. Porque quem o santificou foi o extremista por excelência. Aquele que podendo vir num berço de ouro veio numa manjedoura. Que podendo receber uma coroa de ouro recebeu um de espinhos. A história do rei que se fez servo por amor. Isso é ser extremista. Esse é o extremista, o intolerante, o radical por excelência. Os santos, os mártires, os patriarcas, os seus melhores amigos. É amigo do Cristo que é louco de amor, ama até o extremo, ama até parecer não fazer mais sentido. Quando o mundo mediano, o mundo raso começou a achar você muito extremista, é aí que você se torna amigo de Cristo. Amar até o extremo é o que o homem temporal mais odeia. Porque pro homem temporal só existem essas coisas. Só existe o que é visível pra ele. O homem temporal é completo inimigo do homem eterno. O homem temporal possui 3 características principais. Primeiro, que ele vive para as coisas passageiras. Segundo, que ele tem normalmente alma pequena. E em terceiro lugar, ele não confia em Deus. Na verdade, muitas vezes, ele duvida que Deus existe. Ele não faz ideia se Deus existe. Ah, sei lá, Deus existe. Ah, não sei, não penso muito nisso, sabe? Então, ele sequer pensa nessa possibilidade. Ele vive somente para as coisas temporais. E como as coisas temporais, evidentemente, acabam, ele se frustra. Quando ele perde a namoradinha dele, ele vai e fica abalado. Ele fica, ai meu Deus, eu perdi meu namorado. Sim, é claro, tudo vai acabar, meu amigo. Desculpe te dar esse spoiler aí. É por isso que diante da mínima mudança, das coisas mais evidentes, como pessoas morrem, acidentes acontecem, ele logo se abala. Ele é incapaz de conseguir conservar o mínimo de serenidade. Porque as coisas em que ele tem sua confiança findada são temporais e acabam. Da mesma forma que eu havia dito que o homem temporal tem 3 características, o homem eterno também tem 3 características. O homem eterno, primeiro, vive para as coisas eternas. Por isso, as coisas temporais têm outro significado. Quando acontece algo bom, que bom. Quando acontece algo ruim, que bom também. Não é Deus Senhor da história. Não é Deus Senhor de todas as coisas. Portanto, encara tanto as coisas boas como ruins como presentes do mesmo Deus. E assim chegará o momento em que nem a prosperidade me eleva e nem a pobreza me entristece. Mantenho meu espírito sempre em alegria constante. Nada me abala, nada me perturba. Independente do que ocorra, independente do que aconteça. Porque o simples fato das coisas acontecerem de acordo com a vontade de Deus já
me é suficiente pra fazer feliz. Amo que as coisas ocorrem de acordo com a vontade daquele que eu amo. Sendo na rua e enquanto uma moeda de R$1, fico feliz. Se encontro uma nota de 50, fico feliz. Mas se ando e não encontro nada, também fico feliz pelo simples fato de poder estar andando. Porque independentemente das coisas que aconteçam, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda característica do homem eterno é que ele tem uma alma grande. Diferente do homem temporal, que tem uma alma pequena, o homem eterno tem a alma sempre grande. Veja os amigos de Cristo, olhem para os santos, veja a forma com que eles viveram, a forma com que eles morreram. Eles nunca vivem como qualquer um. Se você pegar um livro e ver a história de cada um deles, vocês sempre percebem que eles são os protagonistas do mundo. Enquanto o mundo age como NPCs, como figurantes na vida deles, eles são sempre os protagonistas dessa história, o qual tem Deus como diretor e roteirista de um grande filme, que trilha e escreve os caminhos dessa história para o santificar. A alma grande deseja coisas grandes, não para si, porque sabe que esse mundo passa, mas para Deus, porque sabe que o céu é eterno. Quanto mais batalhas tiver pela frente, mais ele quer, mais ele gosta. Isso é literalmente magnanimidade, ter a alma gigantesca, a alma enorme, a alma que almeja coisas gigantes. Assim como Cristo crucificado, que na cruz diz, tenho sede, o homem aqui na terra deve dizer também, tenho sede, tenho fome de grandeza, quero a Deus, desejo a eternidade. E por fim, a terceira e última característica do homem eterno. Caso alguns de vocês não saibam, caso uma pessoa queira se consagrar à Santíssima Virgem pelo método de São Luís, é necessário fazer 33 dias de exercícios preparatórios espirituais. E na última semana desses exercícios, a pessoa deve ler, se não me engano, por uns 6, 7 dias, uma oração escrita por Santo Agostinho, que reflete exatamente a terceira característica do homem eterno, e que diz, abre aspas, ó Jesus Cristo, amável Senhor, por que em toda a minha vida amei? Por que desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ó, que pelo menos, a partir deste momento, meu coração só deseje a vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem vos não ama. Aquele que não vos ama seja cheio de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu Deus é minha partilha. Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. A última característica do homem eterno é o amor.